bem-vindos. Hoje a gente tem a honra de estar com a Maria Homem, psicanalista, para falar sobre sofrência. Então, se você também sofre por amor, ativa as notificações, se inscreve nesse canal, porque a gente vai te ajudar a resolver ou pelo menos entender suas questões. Obrigada pelo convite. E a gente recebe aqui no canal, né, muita gente reclamando que as histórias de amor não vão pra frente, que elas não dão certo. Você acha que a gente tem um apego por essas histórias de amor que não dão certo? Olha, já começou com uma pergunta que ela é central, né, na história humana, e ela é chave para a psicanálise, né? Que é o seguinte: por que a gente sempre volta para o lugar que dói? Que é isso que a gente está falando, né? Como é que a gente gira em torno de algo que é o que machuca, e você às vezes até sabe, e você fala, sempre venho dar nesse tipo de conexão, tô repetindo. O inconsciente, ele estrutura montagens que muitas vezes são armadilha pra gente. Aí você vai falar, e por quê? Por que eu teria em mim mesmo uma fábrica de construir uma rede para me colocar num lugar que me faz sofrer? É isso que a gente chama de gozo. Você está gozando com o sofrimento. É estranho, né? E eu vou te falar, o Freud demorou um tempo para descobrir isso. Tem conexão com isso que ele chamou compulsão à repetição, que faz uma irmandade ali com a pulsão de morte. O problema é que a gente erotiza a morte, a gente erotiza o sofrimento. Aí a gente está perdido. O Freud ficou uns 30 anos observando essas dinâmicas, vamos chamar assim, sadomasoquistas. Aí, nos anos 20, o Freud deu uma virada muito importante num texto clássico que é conhecido, mais além do princípio do prazer. Talvez a nossa estrutura não seja só uma busca do prazer, seja paradoxalmente uma busca do desprazer. A gente, sim, gosta de sofrer. Por quê? Porque a gente nasceu um bebê na mão do outro. Qual que é o nosso gozo primário? É sempre masoquista. Na verdade, a gente acha que numa relação, num casal, numa família, a disputa é pelo lugar sádico. Quem é que manda aqui? Só que inconscientemente, grande parte da conversa é quem é que vai ser o objeto do outro. Então, o que é um bebê em última instância? É um ser que é cuidado, amparado, amamentado, manipulado, aquela coisa do cuidado. Então, o que a gente desejaria? Estar no lugar de uma passividade em que o outro diz para você como é o mundo, quem é você e o que você tem que fazer, de acordo com o farol do certo e do errado. Você tem uma lógica de doar a sua subjetividade para o outro, porque tudo o que eu quero é que você doe isso, me pegue, me aperte, me jogue contra a parede e me chame de lagartixa. Mas, em geral, a gente doa para quem não vai cuidar. É que aí é intrincado, né? A posição passiva, a posição masoquista, ela é, paradoxalmente, tanto mais realizada quanto mais o outro te trate como um objeto e não como sujeito. A gente talvez tenha sempre uma válvulinha aberta, um buraquinho aqui que vai no infinito da passividade radical. É como se isso fosse a representação mais radical desse lugar de ser objeto na mão do outro, entende? A você chegar numa nadificação. Isso é pulsão de morte, isso é você se destruir, é você deixar de existir, é você se entregar. Esse é o êxtase das drogas. Isso é epifania, né? É você perder a relação com você mesmo, é você encontrar o nirvana, você diluir o eu no universo. Isso é o sonho inconsciente de todo mundo, é se diluir no outro, é deixar, se livrar do eu. E que chatice, esse eu que fica pensando, que tem que cuidar de si, que tem que trabalhar, que tem que ganhar a vida, que tem que pensar, que tem que ter dúvida. Ai, para! Chega, entrego pra você, manda. E me mata. E se mata, e vamos fazer um suicídio coletivo.
Não subestimemos isso. É a atração pela morte, ela é visceral. Lembra, a gente é como se fosse uma forma complexa, líquida, que vai sendo moldada e vai se moldando e endurecendo, moldando e endurecendo. Mas assim, essa montagem que está lá desde o começo da infância, ela te desenhou modos de gozo, modos de fixação em identificações, em posições, que é tudo aquilo que a gente falou. Chega um momento na análise que isso perde o feitiço, você desfetichiza esse lugar. Aí você fala, nossa, eu sempre fui a princesa, eu sempre me coloco no lugar de ser a bela amada. Esse eu não gosto, porque ele não trata bem. Esse eu não gosto, porque ele não tem dinheiro. Esse eu não gosto, porque ele fuma. Aquele não gosto, porque ele tem dinheiro demais. Entende? Eu estou fazendo quase uma estereotipia de uma insatisfação histérica, mas assim, é só para dizer que esse lugar, que estou chamando de princesa, é uma identificação como milhares de outras. Como a gente falou de gostar de sofrer, gostar de apanhar, posição masoquista. Eu vou te contar uma historinha, vou inventar uma historinha. A minha princesa, onde é que ela se fez princesa? Como que a princesa cresceu? Como é ela que manda? Eu vou te dar uma dica. A princesa tem sempre um pai. A princesa não é uma mulher. A princesa é uma menina amada pelo pai. Isso é teoria clínica, mas eu não vou chegar para a pessoa na primeira sessão e falar, bom, está muito difícil esse lugar, você sofre porque você está solteira e buscando, por exemplo, mas saiba que para a gente chegar lá, você tem que fazer o luto do grande pai, incrível, maravilhoso, que te ama e desse amor seguro do homem, pai, que eu vou te contar agora já. É o único amor seguro que você vai ter na sua vida e olhe lá. É o único amor seguro que você vai ter na sua vida e olhe lá. Mas se ele foi legal, se ele te ama, se você é a bonequinha dele, você está perdida, porque aí você vai ficar sendo a bonequinha do outro para sempre. Cadê o outro que vai entrar nesse lugar? Que vai te achar linda, maravilhosa, fofa e delícia e nunca vai ficar profundamente puto ou irritado. Então, quando alguém sentir uma irritação, meu mundo caiu. Você chora, você sofre, você acha que é grosso, você não ama mais, você não tem tesão. Ou, pelo contrário, aí que você vai ter muito tesão. Porque se o pai está aqui, é o que te ama, é o amor seguro, o que você vai fazer? Vai sempre buscar o antipai para desejar, para se apaixonar loucamente. Porque para esse pai rei, que é uma princesa, não dá. Então só pode ser um plebeu meio grosseiro. É uma maneira astuta de fazer uma inversão do mesmo roteiro, cuja função básica é manter duas posições, o rei e a filha privilegiada desse rei, que é você, princesa. É microscópico. Onde foi que nasceu esse rei? Está no discurso da mãe. O discurso da mãe reitera o lugar do pai, que é maravilhoso, que ela sempre se dedicou a ele, que largou tudo na vida, que faz a casa ser um brinco. E que foi até abandonada pelo pai. Por esse pai aí, a mãe é largada pelo pai, não tem problema, e então você, de alguma maneira, também tem uma identificação inconsciente com a mãe, que não pode ter um homem que a ame e a deseje para sempre, porque o que é uma análise? A que desmonta tudo isso. Entendi, então quando eu saí da faculdade, não conseguia ter emprego, não conseguia, fiquei na dúvida, eu fui fazer toda uma outra faculdade, ficar mais 5 anos aqui no lugar de filha do pai. Tá, que meu pai me ajuda, pago o aluguel, tenho 37 anos, tá, tô solteira, quero ter filho, tô na crise agora, aos 40 anos, meu Deus, entende? Assim, tô inventando. Só uma análise pode entrar aí, entende? Porque isso é a narrativa inconsciente que sustenta a montagem de uma determinada posição, que eu tô chamando aqui ou de princesa muito amada, ou por um homem que sempre não vai ter graça, ou a princesa que adora e tem muita atração por uma coisa que lhe faz mal e que não vai levar onde ela quer. Percebe que complicou? Cada história humana é complicada. Por que a gente tem tendência a repetir esses padrões que reafirmam esse nosso sofrimento ou essas relações com pessoas que a gente julga lixo, né? Eu adoro essa expressão. E boy lixo também gosto. E o outro lixo é muito bom. Então, assim, não discuto que possam existir, aspas, boy lixo. Não discuto que pode existir lixo para mim. Assim, como é que a gente, às vezes, é lixo para outras pessoas também, né?
É, isso que eu ia definir lixo. Muito bem, que é assim, mais ou menos. Eu gosto de ler e conversar. Será que eu me apaixonaria profundamente por uma figura que diz chega de blá blá blá, chega de mimimi, chega de livro, vamos para a porrada? Isso me seduz? Para mim, isso não conecta. Não conecta com o que eu sou. Não conecta com o mais profundo de mim. Então, o que é o lixo? É algo que não conversa com você. Só que para você saber disso, você tem que saber muito bem quem é você e o que conecta com você. Aí eu te pergunto, é curioso, né? Se você sempre vai pôr o lixo ali, vai ficar apontando, o que você está fazendo com isso? Você não está vendo que está tudo armado para dar errado? Você não está observando, você não consegue ver quem é você e quem é o outro. Então, honestamente, não consigo. Não consigo. Eu estou alienado dentro de uma posição que eu não tenho certeza de quem sou eu e do que eu gosto. Então, ou eu acho que eu sei, mas aí todo o meu grupo acha muito legal tal figura, ou acha muito interessante. E o dinheiro, a bolsa, o vestido, o sapato. Então, eu me confundo também entre o que eu gosto e o que o outro gosta e que o outro gostaria em mim se eu tivesse. Então, a gente às vezes namora ou se casa um pouco confundido pelo que é meu prazer, meu traço identificatório básico e o que é o desejo do outro. Do outro, minha mãe, do outro, meu pai, do outro, minha turma de amigos. Aí você se confundiu, você tá no cálculo. Muito da solteirice tem a ver com um extenso trabalho de cálculo do valor do eu e do valor do objeto. Ainda mais quando você tem vários crushes na lista, vários ficantes, vários contatinhos. Como é que é a matemática do contatinho? Ah, peraí. Esse daqui é legal mais pra praia, esse daqui é pro boteco, esse dá pra apresentar, esse daqui de jeito nenhum, esse daqui é legal pra trepada, esse daqui talvez, quem sabe, tem chance de namorar. Não é um pouco assim? Então, a gente tá não no que é visceral para mim, eu tô num cálculo quase racionalista e utilitarista do que seria a parceria dita perfeita, ideal para determinados momentos da vida. Então, você vai numa lógica esquizofrênica, esquise, né? Quebra, separando tudo e fazendo caixinhas. E aí, no fim, o que é a sua vida? Não é que ela é sussa e desconfortável, ela é um grande trabalho de manejo das caixinhas e de seus respectivos valores. Aí a gente vai cada vez mais se alienando desse desejo radical. Segunda parte, vamos dizer que além dessa tratativa calculística, você também tenha uma montagem inconsciente visceral, que isso que tem a ver com esse gozo inconsciente, que é precisar repetir um lugar de masoquismo primário. Isso é fundamental. Então aí isso é uma análise. Aí a análise propriamente vai voltar na cena primordial. Qual é a cena primordial? Por exemplo, sempre vai te colocar no lugar de humilhado ou de explorado. De alguma maneira, você sempre arruma parcerias que vão te tratar mal. Vai ter algum nível de assédio, moral, financeiro, sexual, a chegar à violência. Então, assim, como é que o outro sempre, de alguma maneira, acaba numa posição aqui, dita superior, e você aqui? Isto é uma montagem consciente, provavelmente infantil, montada numa lógica edípica. Você chega naquela posição que é a seguinte: eu não tenho tudo, me falta algo, e sempre vai te faltar. Isso é o lugar de uma incompletude que é estrutural do humano. Mas isso é muito diferente de você dizer, eu não tenho, mas o outro tem. Por isso eu vou me submeter ao outro. Porque eu sou um lixo mesmo, eu não sou inteligente, mas ele é. Eu não sou potente, mas ele é. Eu não tenho tal cultura, eu não sou descolado, mas o outro é. Então eu vou sempre me submeter a um lugar de masoquismo, porque o outro está numa posição de direito, de valoração para me humilhar. Então, isso, você entende que isso não tem nada a ver com
enfim, a culpa é do outro, para você dizer, nossa, percebi que eu estou repetindo, você puxa para o eu, você ficou muito tempo numa lógica muito primária, que é projetiva. Você vai dizer, a culpa é do vírus, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do comunismo que está invadindo o planeta, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é desse cara, a culpa é dessa menina. Você vai sempre pôr para fora de si. É assim, eu sofro, não estou discutindo o sofrimento é básico, ele é sinal, ele é como se fosse um alerta, uma bandeirinha que a gente põe para entender como a gente goza. Então, é isso que tem que ser desmontado. Por que que o valor está sempre no outro e nunca em mim, por exemplo? Isso, sempre escolher quem trata a gente mal é um padrão que a gente se coloca para repetir esse lugar de menos valor, menos valor, menos valor? Sim, exatamente isso que eu estou colocando. Então, o problema não é o valor suposto, porque o valor está entre nós, com todas as letras, é sempre imaginário. Então, se o valor é conjuntural, por que você acredita nele? O que coloca a gente no mesmo lugar? Qual é uma das faces da medusa sedutora da sofrência e da repetição? Esperança. Porque você sempre espera que o outro vai mudar, certo? Você sempre espera que algo diferente vai te acontecer. Você espera que vai cair o próximo príncipe do próximo cavalo branco. Você sempre espera que você, dessa vez, possa fazer de outra maneira. Não é isso? Sim. E isso é a melhor sedução para a gente esperar sentado, literalmente, e se apassivizar. Enquanto levanta e vamos, né? E se for o caso, refaz o pacto aqui, refaz o elo, muda o objeto, vai para o próximo pacto, enfim. Onde que eu me prendi nas minhas identificações, nos traumas, na minha história, nos meus desejos, para me recolocar sempre no mesmo lugar. E eu vou te falar, leva tempo, leva sofrimento, leva dinheiro, leva lágrima, bem-vindo. Então eu diria o seguinte, não espere, trabalhe, se joga e joga o jogo, cai, torce o tornozelo. Se você conseguir, se torce inteiro. Quem sabe você vai descobrir alguma coisa nessa torcida de pano, sabe? Quem sabe vem uma coisa assim mais interessante para você mesmo, de você. Quem sabe você passa a ter mais tesão na tua vida e em você mesmo e vai. Arrisca e vai. Maravilhosa.